Bom, pessoal, então nós vamos dar início agora à nossa quinta aula de citologia. Ao longo da disciplina, nós já discutimos sobre o que é a célula, como ela é constituída, quais os tipos celulares, conversamos também a respeito das teorias de origem do universo, origem da vida, descoberta das células. Nesse contexto, abordamos sobre o advento e desenvolvimento do microscópio. Conversamos a respeito das estruturas que compõem o microscópio, como ele é classificado, como manusear o microscópio e apresentei para vocês alguns métodos, técnicas de preparação das células a serem visualizadas sob o microscópio e na última aula, eu apresentei para vocês uma visão panorâmica das células que compõem os seres procariontes e eucariontes. Antes da gente entrar em detalhes de cada estrutura celular em termos de particularidade e funcionalidade, eu acho essencial eu passar para vocês, transmitir para vocês uma noção de constituição molecular da célula. Então, em termos de moléculas, de substâncias, como que a célula ela é constituída? Então, eu inicio essa aula deixando para vocês um questionamento. Me digam, o que vocês entendem sobre orgânico e inorgânico? Tentem responder aí. O que é uma substância orgânica? O que é uma substância inorgânica? Bom, para responder isso, eu vou entrar um pouquinho na história por trás desses termos. Bom, o homem, ele sempre teve curiosidade a respeito da origem da vida e de como os seres vivos são constituídos. Então, ao longo dos anos de pesquisa, os pesquisadores, eles começaram a descobrir diversas substâncias. E para facilitar o estudo, eles classificaram essas substâncias em duas categorias. Então, eles dividiram essas substâncias em duas categorias, classificaram elas em substâncias inorgânicas, que eram aquelas que tinham origem mineral, e substâncias orgânicas, que eram aquelas de origem vegetal ou animal. Então, até o século XVIII, acreditava-se que substâncias inorgânicas eram aquelas que não tinham vida, enquanto que moléculas orgânicas eram aquelas que tinham vida. Ou seja, acreditava-se que só era possível obter moléculas orgânicas a partir de seres vivos, porque os seres vivos tinham uma força vital capaz de produzir essas moléculas. Não acreditava-se que era possível produzir uma molécula orgânica em laboratório. Mas, alguns anos mais tarde, um pesquisador ele conseguiu produzir em laboratório ureia. E o que é a ureia? A ureia é um composto orgânico. Então, a ureia é um composto orgânico que a gente obtido, por exemplo, que se encontra, por exemplo, na urina de mamíferos decorrente do metabolismo de proteína. Então, assim, a urina dos mamíferos tem como componente a ureia, que é um composto orgânico decorrente do metabolismo de proteína. E entre 1800 e 1882, que foi o período de vida desse pesquisador, ele conseguiu produzir ureia em laboratório. Então, ele demonstrou que uma molécula orgânica não pode ser aquela que vem única e exclusivamente de um organismo vivo. Então, a partir daí, essa classificação, o uso desses termos inorgânicos e orgânico teve que mudar. Então, essa classificação que inorgânico é algo morto, algo de origem mineral, e orgânico é algo que tem vida, atualmente é uma classificação que não se adequa mais. Essa classificação mudou por conta do potencial de produção de compostos orgânicos em laboratório. Então, o que seria então compostos orgânicos? Então, a partir daquele momento, eles tiveram que reavaliar o que é um composto orgânico. Então, o que é um composto orgânico? Composto ou molécula orgânica são todas aquelas substâncias que contêm em sua estrutura átomos de carbono necessariamente associados a hidrogênio. Então, moléculas que têm carbono associado a hidrogênio na sua composição são classificadas como moléculas orgânicas. Essas moléculas, esses átomos de carbono e hidrogênio associados também podem estabelecer interações estáveis com outros átomos, como oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. E daí, gente, nós temos moléculas orgânicas naturais e artificiais.
Moléculas orgânicas naturais são chamadas de biomoléculas, são aquelas que são sintetizadas pelos seres vivos. Então, o nosso próprio organismo sintetiza compostos orgânicos. Proteína, lipídio, ácidos nucleicos são compostos orgânicos, porque eles têm em sua composição átomos de carbono associado a hidrogênio. E existe também a possibilidade de produção de compostos orgânicos em laboratório, que são os compostos orgânicos artificiais produzidos pelo homem. Exemplos de compostos orgânicos produzidos pelo homem: plástico, gasolina, medicamento, inseticidas. Nós temos alguns agrotóxicos que são compostos orgânicos, porque eles têm no seu interior carbono associado a hidrogênio, silicone, adoçante. Então, quando a gente fala assim, eu vou lá na feira comprar um legume, uma verdura orgânica, na realidade, esse termo orgânico ele está sendo empregado nesse contexto de legume orgânico de uma maneira errônea, de uma maneira forçada. Esse orgânico do legume que a gente usa, ele está mais relacionado à questão de ser natural, de ser saudável, tá? Porque a classificação correta, levando em consideração essa questão química de composição, molécula orgânica é toda aquela que tem carbono e hidrogênio na sua constituição. Então, a gente tem agrotóxico orgânico, inseticidas orgânicos, tá? Então, essa palavra orgânico que a gente emprega para legume, verdura, ela é usada de uma maneira errônea, que não tem relação com o contexto químico, de constituição química do material, tá? Da molécula, do composto. Então, quais são os compostos ou moléculas orgânicas naturais, que eu já citei para vocês, que são produzidas pelo nosso organismo, né? Pelos seres vivos. Então, a gente tem aqui proteínas, carboidratos, lipídios, que podem se associar a outras moléculas, como, por exemplo, ao fosfato, né? Formando fosfolipídios, e os ácidos nucleicos, entre eles o RNA e o DNA. Então, na primeira imagem aqui, a gente tem um aminoácido, que é uma parte, né, que é uma unidade que constitui a proteína. Notem que ele é constituído por carbono ligado a hidrogênio, tá? Nós temos aqui a imagem do RNA, DNA, vocês conseguem ver que na estrutura da molécula nós temos carbono associado a hidrogênio e no lipídio ali também é possível ver essa constituição. Então, estes são os compostos, moléculas orgânicas naturais que constituem o organismo, né, dos seres vivos e, consequentemente, as células. São produzidos pelo próprio organismo. Então, se vocês lembrarem da primeira aula que a gente discutiu a respeito da teoria da hipótese heterotrófica sobre a origem dos seres vivos, vocês lembram que essa hipótese heterotrófica colocava que os primeiros seres vivos, eles surgiram a partir dos coacervados, que os coacervados nada mais eram do que complexos proteicos que foram formados devido à presença de condições atmosféricas propícias e à presença desses elementos químicos fundamentais, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, esses são os 6 elementos químicos mais frequentes e importantes na composição dos seres vivos. E lá na hipótese heterotrófica, bilhões de anos atrás, existiam esses elementos químicos, né? E devido às condições atmosféricas propícias, eles se combinaram formando os primeiros complexos proteicos associados à água, que foram denominados de coacervados, que a partir dali deram origem aos primeiros seres vivos. Então, esses elementos químicos são os mais importantes que vão entrar na composição das células e do ser vivo como um todo, porque eles vão constituir carboidrato, proteínas, os lipídios, os ácidos nucleicos. Bom, então a gente já viu o que é composto ou molécula orgânica. Já que vocês sabem o que é o orgânico, eu pergunto agora, o que seria uma molécula orgânica então? Então, compostos ou moléculas inorgânicas seriam todas aquelas moléculas que não contêm carbono, ou elas podem conter carbono, mas esse carbono não está associado a hidrogênio.
Então, nós podemos ter átomos de carbono dentro de moléculas inorgânicas, mas esse carbono não está ligado ao oxigênio. Então, o que nós temos de exemplo ali? Olhem só, gás carbônico, certo? A gente tem a molécula de carbono, mas ela está ligada ao hidrogênio? Não, ela está associada ao oxigênio. Então, ela é uma molécula inorgânica. H2O, nós temos um átomo, nós temos a molécula, o átomo de hidrogênio. Mas esse hidrogênio está associado a carbono? Não, está associado ao oxigênio, H2O. Então, ela é uma molécula inorgânica. O H2O, a água, é a molécula inorgânica mais abundante, tá? O composto inorgânico mais abundante do corpo humano, animal, vegetal. Existem alguns ácidos também, como por exemplo o ácido carbônico. Se vocês notarem na estrutura dele aqui, você tem na estrutura do ácido carbônico carbono e hidrogênio. Só que o carbono ele não está ligado diretamente no hidrogênio. Ele está associado a quem aqui? Ele está interagindo com quem? Com oxigênio. Então ele é uma molécula inorgânica. Porque para ser orgânico, o carbono tem que estar ligado diretamente ao hidrogênio. E daí nós temos outras moléculas inorgânicas, que constituem também o organismo, a célula. Nós temos metais, sais minerais, um exemplo, cloreto de sódio, NaCl. Você não está vendo nem átomo de carbono e nem de hidrogênio na constituição. O oxigênio, gás carbônico, tá? Então, gente, geralmente as moléculas orgânicas, elas tendem a ser maiores do que as moléculas inorgânicas, porque as moléculas orgânicas têm um potencial de combinação de átomos muito maior do que das moléculas inorgânicas. Então, as moléculas orgânicas tendem a ser constituídas por uma quantidade de átomos maior. Então, vejam só essa afirmação. Todas as moléculas orgânicas contêm carbono. Essa afirmação está certa? Tá, certo? Todas as moléculas orgânicas contêm carbono na sua constituição, mas nem todas as moléculas que têm carbono na sua composição podem ser classificadas como orgânica. Porque para serem orgânicas, esse carbono tem que estar associado ao hidrogênio. Então, mais uma vez colocando aqui, lembrando que o termo que a gente usa de orgânico, né, no nosso dia a dia, de comprar legume e verdura orgânica, ele é empregado de uma forma errônea, de uma forma forçada, e está mais relacionado ao ser um produto natural ou não, ok? Bom, com base nisso, vocês já têm uma noção do que é uma substância orgânica e uma substância inorgânica? Eu pergunto para vocês, então, como que é a constituição celular? Como que uma célula ela é constituída em termos molecular? Então, gente, a célula ela vai ser constituída tanto por moléculas inorgânicas quanto por moléculas orgânicas. Então, nós vamos ter o corpo animal e a célula, ela vai ter água, sais minerais, íons no seu interior. Nós temos as mitocôndrias fazendo o processo, as mitocôndrias dentro da célula fazendo o processo de respiração celular com produção de oxigênio, com produção de gás carbono, com oxidação da glicose. Então, nós temos essas moléculas inorgânicas sendo produzidas também dentro da célula. E, além disso, nós temos moléculas orgânicas que compõem a célula, que envolve a associação de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, tá? Bom, com relação às moléculas orgânicas, o que acontece? Deixa eu ampliar aqui. Então, a maioria das moléculas orgânicas que compõem as células, elas se organizam formando macromoléculas, tá? Então, nós vamos ter elementos orgânicos, substâncias orgânicas que vão se organizar formando macromoléculas que nós chamamos de biomoléculas ou biopolímeros. O que são essas biomoléculas ou biopolímeros? São moléculas grandes formadas pela repetição de moléculas menores que nós chamamos de monômeros. Esse processo de união de diversos monômeros para formar um biopolímero é chamado de polimerização. Então, um exemplo, uma proteína. Uma proteína ela é uma macromolécula, ela é um composto orgânico macro.
tá? Então, ela é uma cadeia, ela é formada por diversas cadeias polipeptídicas, tá? Uma proteína é uma macromolécula, formada pelo quê? Pela repetição de aminoácidos. Então, pela repetição de monômeros, que são os aminoácidos. Então, numa proteína é um biopolímero, tá? Uma macromolécula, um biopolímero formada pela repetição de monômeros. Quem são os monômeros na proteína? Um aminoácido. Então, eu estou dando o exemplo da proteína, que é um composto orgânico que se organiza como biopolímero. Então, a maioria dos compostos orgânicos que constituem a célula, eles tendem a se organizar como biopolímeros. Esses biopolímeros, então, são o quê? São macromoléculas formadas pela repetição de unidades menores que nós chamamos de monômeros. Esses biopolímeros, eles podem ser classificados como homopolímeros, quando eles são constituídos por repetição de vários monômeros iguais, ou heteropolímeros, quando eles são constituídos pela repetição de monômeros com constituições distintas. Então, exemplo de um homopolímero, o glicogênio. Por que o glicogênio ele é classificado como um homopolímero? Porque ele é uma macromolécula formada pela repetição de diversos monômeros de glicose. Então, nós temos várias glicoses unidas formando o glicogênio, que é uma reserva energética da célula animal. E o DNA? O DNA é um exemplo de heteropolímero, porque o DNA é uma cadeia longa formada por nucleotídeos e cada nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada distinta. Então, nós temos lá a adenina, guanina, citosina, que vão se alternando entre si na composição do DNA. Então, ele é um heteropolímero, formado por vários nucleotídeos, porém cada nucleotídeo com uma base nitrogenada distinta. Então, aqui nesse slide eu apresento para vocês os biopolímeros de maior importância para a célula. Então, os polissacarídeos, né, os carboidratos, são biopolímeros, macromoléculas constituídas por repetições de monômeros de monossacarídeos. Os ácidos nucleicos são biopolímeros, macromoléculas constituídas por vários nucleotídeos que se repetem, porém ele é um heteropolímero porque cada nucleotídeo é constituído por uma base nitrogenada distinta. E as proteínas são biopolímeros porque são macromoléculas constituídas por vários monômeros de aminoácido. Os lipídios, gente, não são classificados como biopolímeros porque eles apresentam uma constituição particular. Os lipídios, eles são compostos orgânicos, mas não se organizam na forma de biopolímeros, porque os lipídios não são constituídos por repetição de monômeros. Então, o lipídio geralmente ele é constituído pela associação de um ácido graxo com um glicerol, por exemplo, né? Então, essas unidades não se repetem, que nem a gente pode observar nas outras moléculas que eu apresentei aqui no slide. Então é isso, agora a gente vai dar início, vou conversar com vocês a respeito de cada um dos compostos orgânicos e inorgânicos que constituem a célula.